Olá, sejamos todos muito bem-vindos para o vídeo de hoje, para o conteúdo de hoje, para mais uma série, mais um episódio, mais uma aula voltada, focada na educação de filhos dentro do processo de desenvolvimento humano. E hoje, com este olhar, eu quero falar com você, mãe, com você, família, sobre uma família empoderada, filhos empoderados. Afinal de contas, dentro da família, os nossos filhos são a conexão que nós temos, que nós fazemos, que nós construímos a partir daquilo que nós fazemos, daquilo que nós mostramos, daquilo que nós orientamos e da forma como nós conduzimos o dia a dia da nossa vida, das nossas condições familiares, enfim. Hoje o nosso assunto será sobre isso, né? Será sobre empoderamento. Ou seja, essa palavra que parece diferente e às vezes até a gente fala, opa, peraí, empoderamento, será que tá certo? Será que é isso mesmo? É isso mesmo. E trocando em miúdos, né, trazendo isso para uma realidade mais próxima, mais acessível, empoderamento é você trazer poder, dar poder, construir poder, potencializar aquilo que tem potencial, aquilo que tem poder para ser aquilo que você determina que seja. Ou seja, se você quer que a sua família seja poderosa no amor, empodere sua família para amar. Se você quer que a sua família seja poderosa em justiça, empodere sua família na justiça. Se você quer que sua família seja empoderada na comunicação, dê poder para que ela seja empoderada na comunicação. Quando nós falamos de poder, nós falamos de uma ação. E aqui no caso, nós estamos falando de poder, de família, de empoderamento dentro do contexto familiar, dentro das paredes da nossa casa, da nossa família, né? Aqui, por exemplo, eu estou dentro de um espaço onde eu, né, sou mãe, onde eu, dentro da minha casa, eu posso, não somente, mas eu tenho dever, eu tenho a permissão, o dever de fazer valer aquilo que para mim, enquanto mãe, tem de fato sentido. Ou seja, então, se eu estou falando de empoderamento de uma família empoderada, logicamente que por consequência todas as pessoas que fazem parte deste contexto familiar, desta estrutura, desta casa, serão pessoas empoderadas. É impossível dizer que a mãe seja empoderada e o filho seja alguém perdido. Há uma congruência nisso? Não, porque se uma mãe ela é empoderada, eu estou dizendo empoderada como mãe, e não como profissional, e não como amiga, não como qualquer outra função, mas eu estou dizendo como mãe. Uma mãe empoderada, ela com certeza e por consequência terá um filho empoderado, terá uma família empoderada. Então, quando nós falamos em processo de desenvolvimento humano, nós podemos pensar que, diante das nossas emoções, diante dos nossos sentimentos, diante do nosso afeto, daquilo que nós construímos enquanto comportamento, ações, eu tenho poder para isso diariamente, injetando, nutrindo as emoções, os sentimentos, o afeto, o comportamento, a comunicação, para que eu transforme, construa uma família poderosa.
tá? Empoderada. Claro que este termo empoderamento não é um termo especificamente, e muito pelo contrário, este termo não é da psicologia, esse termo não é do contexto familiar, mas a psicologia rouba isso da área do conhecimento da administração, né? Porque esse termo ele vem da administração, da área das questões administrativas, das estruturas corporativas, e traz isso. Assim como as estruturas corporativas também acabam buscando na área do conhecimento da psicologia, da sociologia, também termos que possam fazer sentido. Ou seja, estamos aqui falando de vida, de desenvolvimento humano, né? Dentro deste foco chamado família. Então, queridas mães, querida família, a minha pergunta é: dentro da tua família, dentro dos teus objetivos, dentro daquilo que para você, enquanto mãe, enquanto família, qual é o poder que você tem, que a tua família tem, onde você olha e diz assim, olha, na forma de nos comunicarmos, realmente nós somos uma família empoderada. Na forma de enfrentarmos os desafios, nós somos uma família empoderada. Porque nós temos união, porque nós nos conectamos, um dá força para o outro, um é para o outro uma extensão. Então, neste quesito, nós somos uma família empoderada, porque nós temos uma ação que traz resultados muito positivos. Como é importante nós entendermos primeiro isso, né, que esse empoderamento é aquilo que faz com que a nossa família cresça e apareça, não no sentido da vaidade, não. Talvez eu esteja até chovendo aqui no molhado, mas no sentido da eficiência, no sentido da competência e também no sentido de que, enquanto família, enquanto seres humanos, nós somos agentes de transformação e de inspiração. Inspiração para outras famílias, para outras pessoas. A minha ação, aquilo que eu realizo através do meu dia a dia, da minha rotina, dos resultados que eu tenho, atrai do outro, né? Olhares, atrai do outro inspiração e atrai também outras coisas. Mas, enfim, o que nós estamos aqui, o que nós queremos, né? O que nós buscamos, e eu acredito, eu digo nós porque eu me coloco junto de você. Eu me coloco aqui também como mãe, e sou mãe, né? Estou aqui como mãe, uma mãe que, junto das minhas filhas, eu aprendo, junto das minhas filhas, eu construo, junto das minhas filhas, eu me empodero, também como pessoa. Porque não há como eu ser empoderada, não há como ter poder, humanamente falando, na mãe e não ser, por exemplo, na Ana, ser humano. Não há como ser empoderada profissionalmente se eu não tiver poder humanamente falando. Mas aqui eu não estou falando de um poder específico. Por exemplo, um médico, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, não, daquele conhecimento específico. Aquele conhecimento específico, ele é um conhecimento específico, que só terá, de fato, empoderamento quando este conhecimento específico transformar algo
ou situações em realidades que atinjam outras pessoas, seja lá em qual área for. Então, no caso da família, imagine você o poder que nós temos. O poder de atingir, o poder de transformar, o poder de curar, o poder de nos conectarmos a partir daquilo que somos, né? A partir daquilo que dia a dia nós construímos. E quando eu, pela minha experiência de mãe, pela minha experiência de profissional, é muito interessante isso, de olhar para isso e entender que quanto mais você vê uma família, né, uma mãe, uma estrutura familiar, quanto mais você vê uma estrutura familiar se engajando, se comprometendo dentro do seu processo, não do processo do vizinho, não do processo do fulano de tal, não naquilo que ditam as mídias, etc. Não, mas se engajando consigo, dentro do seu padrão, daquilo que faz sentido para si. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu encontro isso dentro das famílias, maior são as transformações, maiores são as curas que vão gerando transformações, as curas que vão sarando as feridas que inevitavelmente nós não conseguimos deixar de tê-las. Ora porque nós nos comunicamos de uma forma equivocada, ora porque nós acabamos falando aquilo que não, né? Ora, porque nós somos seres humanos, nós somos... eu já falei em algum vídeo, né, que dentro da nossa humanidade, dentro daquilo que nós somos, 10% não depende de nós. 10% daquilo que acontece, ou daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, realizamos, é inevitável, né? Pode vir por uma situação adversa, pode vir por uma catástrofe, pode vir por um acidente, pode vir por uma pandemia, pode vir 10%, mas sobram 90%. E estes 90% são de responsabilidade individual, minha, mãe, minha, ser humano, minha, filho, minha, profissional, minha. Aquilo que eu faço enquanto mãe vai imediatamente, talvez a curto prazo, afetar meu filho, talvez a médio prazo afetar meu filho e talvez a longo prazo. Aquilo que é a longo prazo, a gente acaba achando que não tem desdobramento, né? E aí é quando você olha, por exemplo, para uma família e você recebe ali a mãe e diz assim, olha, eu não sei mais, eu fiz tudo o que eu pude pelo meu filho, né? E hoje ele já é dono do nariz dele, ele já tem, ele trabalha, já tem os ganhos dele, etc. E eu não tenho mais, eu não sei mais como agir com ele, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz. E o que eu vou te dizer assim, e que muitas vezes, muitas vezes, as pessoas não concordam, é que nós somos mães até um determinado momento da vida. E a partir daí fica só essa conexão afetiva e não uma conexão de responsabilidade também, de autoridade, de poder mesmo sobre os nossos filhos. Eu sempre falo isso e falo isso porque eu sou mãe. Não falo isso porque eu leio, ou não falo isso porque eu ouvi, ou eu fui... Não, eu falo isso porque eu também sou mãe.
E eu sou mãe de 3 meninas que já são adultas, né? E dentro deste contexto de família, dentro deste contexto familiar, dentro desta maternidade, dentro desta experiência, eu posso dizer para você com toda a segurança e certeza. A minha filha tem 30 anos de idade, tem a vida dela 100% independente da minha. Ela é casada, tem a família dela, eu já não sou mais a família atual dela. Eu sou somente a família de origem. Porém, eu sou a família de origem, onde toda a base dela, todo o alicerce dela, toda a estrutura de sustentação, todos os eixos, a parte central, principal da vida dela foi daqui que saiu. Então, se aquilo que eu formo como base, como eixo, como parte central, principal, tem uma função de sustentação, de estruturação, como é? E isso é formado ali na primeira infância, na segunda infância, no começo da vida, até por volta dos seus 12, 15 anos. Então, ok, se isso é formado lá no começo da vida e depois que meu filho atinge seus 30 anos, 40 anos, é claro, ele já é dono do nariz dele e deve ser, claro, responsável por suas escolhas, por suas decisões. Porém, o que fará com que essas escolhas e essas decisões, elas terão como base, terão como eco aquilo que formou a estrutura dele. Não existe outra forma que não seja isso. A base da minha casa, ela foi feita. Ela tá aqui hoje de um jeito. Eu posso, sei lá, daqui um ano, falar assim, não, eu vou reformar minha casa. Eu pinto, coloco outras cores, coloco outros móveis. E aí eu entro, ou alguém entra aqui na minha casa e fala, poxa vida, é outra casa, né? Pode ser outra casa. Aparentemente, a cor, os móveis podem estar diferentes, mas a minha casa estará de pé, por quê? Pelos móveis? Pela cor das paredes? Ou ela estará de pé pela estrutura dela, pela base, pelo alicerce, por aquilo que sustenta? Assim também somos nós. Então, tudo aquilo que nós nutrimos nos nossos filhos, né, nestes primeiros anos de vida, eles irão para o resto da vida. E é claro que a nutrição, vamos dizer assim, esta nutrição ela continuará para sempre. Para sempre. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, um adulto, né? Uma filha ou um filho, mas adulto, já um adulto, vamos dizer, não um adulto jovem, mas um adulto já numa fase de 40 anos, por exemplo, passando por alguma situação de doença ou algum problema, algo complexo, algo mais difícil, e morando longe, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, da sua família de origem. E num determinado momento as coisas tomam uma proporção, né, grande, e a família de origem vai até a casa e vai até onde esta família, né, esses filhos estão morando. Quantas histórias eu já escutei, eu já acompanhei, inclusive eu já vivi na minha pele, quando os pais chegam e ali começam, né, a participar, as coisas vão, parece que é como se eu fosse descortinando e enxergando a solução, né? Porque muitas vezes, e o contrário também, tá? E o contrário também é real, né? Muitas vezes, porque
em várias circunstâncias. O que acontece é que as famílias não tomam para si esse grande poder que elas têm. E aí, obviamente, que esse empoderamento, ele fica sem valor algum. Ele fica ali, né? É como se é aquele vaso lindo, maravilhoso, que eu coloquei no canto da sala, mas que eu nunca olho, que eu nunca observo, que eu nunca admiro, que eu nunca... nada, ele não tem sentido de estar ali. Então eu posso, enquanto estrutura familiar, eu tenho todo o poder do mundo para injetar poder, para ser poder, para estar empoderado e ter todos os membros da minha casa nesta condição. Porém, para isso, eu preciso fazer valer. Eu tenho de fazer valer. Caso contrário, né? As nossas estruturas vão ficando enfraquecidas e nós vamos ficando cada vez mais acreditando que o mundo não tem jeito, que as famílias mudaram demais, que nada tem solução. Realmente o mundo mudou, as famílias mudaram, os filhos mudaram, as estruturas mudaram, porque a vida, ela é movimento. E se ela é movimento, se nós estamos em movimento, hoje eu entendo e olho a vida de um jeito. E aí eu construo a partir desta forma que eu estou vendo, construo ações, construo comunicação, construo postura, construo orientações. Amanhã, tudo isso que eu construí hoje terá uma continuidade e será diferente. E agora, imagine vocês, por exemplo, dentro deste século, né, dentro desta atualidade em que nós estamos, onde nós temos um fator que é determinante, que é a tecnologia, né? A tecnologia traz para a vida das pessoas e, por consequência, para dentro das casas, das famílias, ela traz novas visões, novas mentalidades, novas ideias, novos conteúdos, muitas coisas. Todas estas coisas são boas? Não. Todas essas coisas são ruins? Não. Como é que eu sei, então, aquilo que é bom, aquilo que não é? Por você, pelos teus objetivos, por você, no sentido de aquilo que muitas vezes para você faz sentido, para você é indispensável, para mim não. Então, dentro daquilo que você tem como essência, como propósito, você vai entendendo aquilo que vem chegando, aquilo que vem entrando na vida, na nossa vida, e você vai ou absorvendo e vai fazendo com que aquilo vá sendo possível, aquilo vai se desdobrando ou não. Agora, quando nós ficamos de frente com a vida, de frente com aquilo que traz consigo toda a potência do mundo para nos entregar e nós não vemos, não enxergamos e não tomamos posse, né? A chuva tá caindo aqui fora, embora não esteja, né? Está o maior sol do mundo, mas vamos imaginar este sol, né? Eu não estou no sol, eu estou aqui dentro de casa, né? Se eu colocasse agora um biquíni, passasse protetor solar, deitasse ou ficasse aqui exatamente onde eu estou o dia inteiro para eu tomar um sol, ficar queimada, tal, eu ficaria? Não. Ou se estivesse chovendo, eu ficasse aqui dentro de casa com guarda-chuva.
O contrário também, né? Se o sol lá fora e eu saio e não me protejo, né? E fico lá no sol o dia todo, o que pode acontecer? Então, quando nós vamos vivendo a vida, quando nós vamos construindo estas estruturas dentro da nossa família e enquanto mães, né? E aí agora eu falo com você de uma forma aqui, ó, pertinho de você, este papel, esta profundidade, esta conexão, ela sai daqui, ó, das nossas mãos. Não adianta nada você dizer que seu filho não tem limite. E muitas vezes o limite, a falta de limite está aqui, nessas mãos aqui, e não nas mãos dos nossos filhos. Muitas vezes nós trabalhamos, ralamos, ficamos o dia inteiro envolvidos em coisas, e aí nós chegamos em casa e não temos tempo para mais nada. Nem cabeça, nem tempo, nem vontade, porque nós estamos cansadas. E porque também educar exige tempo, trabalho, é difícil, não é fácil. Ou seja, aquilo que você está produzindo, aquilo que você está tendo dentro da tua estrutura familiar é fruto exatamente daquilo que você faz. E não adianta. Outro dia, uma mãe, né, uma seguidora, ela disse assim para mim, eu não concordo com o que você está dizendo, porque eu tenho um filho que entrou para o mundo das drogas e não foi isso que eu ensinei para ele. E eu tenho certeza disso, né? Que pai vai ensinar isso para o filho. Mas, e aí talvez ficará como um outro tema, um outro vídeo para nós entendermos isso. Porém, se eu olhar para a droga, né, em si, para o uso da droga em si, ok. Mas o uso da droga, o último quadradinho da tabela, é fruto de todos os outros quadradinhos que vieram compondo a tabela. E eu preciso entender isso. E eu preciso entender isso não é nem para eu responsabilizar alguém ou a mim mesmo, no sentido da culpa. Eu até usei o termo errado, não é responsabilizar, é culpar alguém ou a mim mesmo. Talvez naquele momento, e eu entendi isto, né, desta mãe, para ela foi muito difícil ouvir eu dizer isso, né? Foi muito difícil ela assistir aquele conteúdo onde eu dizia que nós somos responsáveis integralmente pelos nossos filhos. Integralmente, né? Ok, depois que ele atinge uma certa idade, nós ainda continuamos, né? Apesar das decisões, apesar das escolhas, mas nós somos porque nós plantamos a base, porque fomos nós que construímos o alicerce, porque fomos nós que construímos os valores, começamos a construção aqui, né? Se despencar essa casa, eu vou atrás de quem? Eu vou atrás do engenheiro, do cara que fez. Pode ser daqui, sei lá quantos anos. Então, quem fez? Quem construiu? Quem foi a pessoa responsável? Então, quando eu olho para o estado atual da droga, realmente, né, a escolha de ter ido buscar a droga, a escolha de usar a droga, a escolha é totalmente da pessoa. Mas o que será, ou quais será os quadradinhos da tabela que foram antes formados, antes construídos? Quais será? Isso vale para tudo. Isso é um assunto que tem uma profundidade, que tem uma extensão
que tem uma importância muito grande, muito grande. Se você não olhar para isso todos os dias, e desde quando seu filho é pequenininho, até, né? Até. É mais fácil dizer que foi o fulano, as amizades, o blá, 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 blá. E aí a gente vai ficar nesse mimimi da vida aí e não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, se você quer, se está chovendo e você quer se molhar, saia na chuva. Não adianta a chuva lá fora, você querendo tomar chuva e falando, a chuva não me molha, olha lá, tá chovendo, mas eu não me molho. Saia na chuva. Deixa a chuva te molhar. Se você quer ser uma família empoderada, tenha postura de poder, tenha atitudes de poder. O que é importante para você ter isso, estar assim? É isso. Você precisa entender isso. Você precisa construir isso. Tá bom? Espero que você goste deste assunto, que tenha gostado, faça sentido. Deixe seu comentário. Sempre deixe seu comentário, sempre deixe sua sugestão. Eu gosto muito de ouvir, faz muito sentido para mim, né? Entender aquilo que você pensa, aquilo que você achou, né, daquilo que foi dito, tá? Eu sou a Ana Gândara, eu sou mãe da Ana Carolina, da Isabela e da Fernanda. E aprendi que dentro desta teoria, dentro das teorias, dentro da vida, dentro desta construção incrível, nós temos o poder, nós podemos exatamente tudo aquilo que nós queremos. Eu queria deixar uma dica para vocês, talvez já tenham assistido, mas enfim, tem um filme que é uma graça, é super... Vocês vão olhar e falar, não, mas isso é coisa de criança, né? Que são Os Incríveis. É um exemplo de família super empoderada, né? E acho que vale a pena olhar, aliás, assistir com esse olhar, né? Com esse olhar de família empoderada, com este conteúdo, por exemplo, que você acabou de ouvir, e depois fazer uma reflexão dentro daquilo que você pode melhorar, dentro daquilo que está perfeito, que está jóia, que pode ser mantido, pode ser tudo aquilo que você desejar, tá bom? Beijo no teu coração e vamos ser, como dizia He-Man, eu tenho a força!